Olá, queridos amigos. A Epístola aos Colossenses foi escrita por Paulo no começo dos anos 60 da era cristã, segundo a tradição, enquanto estava detido em Roma. A carta tem o propósito de encorajar os cristãos que vivem em Colossos a continuarem crescendo rumo à maturidade cristã, alertando-os de que sua vida espiritual deve ser fundamentada em um relacionamento correto com Cristo, afastando-se das filosofias mundanas e avançando na nova vida, caracterizada por um modo de vida piedoso e uma conexão vital com Cristo. Após a saudação inicial, Paulo elogia o amor existente na comunidade cristã de Colossos e faz com que saibam que ele ora constantemente a Deus por eles, rogando ao Senhor que lhes dê sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 9. Essa sabedoria e essa inteligência espiritual devem ajudá-los a viver uma vida repleta de frutos espirituais, crescer no conhecimento de Deus e fortalecer com o poder do alto para viver uma vida piedosa, longe do mal deste mundo, como filhos do reino de Cristo. Uma leitura superficial dos versículos 15 a 18 pode confundir o leitor. Essa passagem faz parte de um poema de louvor a Jesus como o Senhor de toda a criação, e a palavra primogênito é usada 2 vezes nela. A primeira vez no versículo 15, como primogênito de toda a criação, e a segunda no versículo 18, como primogênito dentre os mortos. Embora o significado primário do termo grego, traduzido como primogênito, seja nascido primeiro, também pode significar supremacia, otorgando ao sujeito uma categoria superior, assim como os primogênitos judeus tinham superioridade e preferência em relação aos demais irmãos. E, nesse sentido, é usado, por exemplo, no Salmo 89, versículos 20 a 27, onde Davi é chamado de primogênito entre os reis da terra. Evidentemente, a palavra primogênito aqui não quer dizer primeiro em termos cronológicos. Davi não foi o primeiro da terra, nem de Israel. O termo primogênito, então, é usado para lhe dar supremacia, pois ele é o primeiro em importância. Os versículos 16 e 17 favorecem esse significado, pois mostram que todas as coisas foram criadas por e para Cristo, dando-lhe primazia e governo sobre elas. Deste modo, primogênito não significa o primeiro a ser criado, mas aquele que tem governo sobre toda a criação. Da mesma forma, no versículo 18, não significa, evidentemente, o primogênito, o primeiro morto, pois não foi o primeiro ser humano a morrer, nem o primeiro a ser ressuscitado. A Bíblia menciona várias ressurreições antes de Jesus, incluindo os milagres do próprio Cristo. Aqui significa que sua morte é a mais importante, é a única substitutiva que paga a pena por nossos pecados e torna a salvação possível para nós. Isso é confirmado nos versículos 20 e 21, onde mostra que por meio de seu sangue na cruz, Deus reconciliou todas as coisas com ele. Paulo finaliza compartilhando com os colossenses o seu compromisso com a missão da pregação do Evangelho, pela qual está sofrendo, como diz ele, as aflições de Cristo. Mas ele está totalmente dedicado a ensinar a sabedoria do céu, segundo o poder de Deus que age no apóstolo, para contribuir com a salvação e com o crescimento daqueles que aceitam o Evangelho. Bom, na leitura de hoje, queridos amigos, encontramos um chamado do Senhor para não se conformar em ter aceitado a salvação ao ingressar na igreja, mas em continuar crescendo em sabedoria, em conhecimento, e de tal forma que vivamos uma vida que agrade ao Senhor e que se submeta ao senhorio de Cristo. Ao mesmo tempo, é um convite para seguir o exemplo de Paulo, que mesmo preso e em meio a muitos sofrimentos, não está preocupado consigo mesmo, mas sim em continuar pregando, ensinando e colaborando com a salvação e o crescimento daqueles que se unem às filas do povo de Deus. Que hoje, queridos amigos, possamos responder positivamente a este convite de nos esforçarmos para crescer espiritualmente em Cristo e de nos comprometermos com a proclamação do Evangelho. Ótimo dia para todos nós.